A vida é uma luta constante, uma jornada árdua e desafiadora, tecida desde o instante em que nascemos, desde o nosso primeiro suspiro. É uma batalha que se inicia no berço. A gente se esforça, a gente se dedica, batalha, persiste, rala, com suor e lágrimas, cada dia um novo desafio, uma nova montanha a escalar, cada fase uma nova exigência, um novo obstáculo a ser superado. A busca pela felicidade vira só mais uma ladeira para subir, mais um desafio a ser enfrentado, muitas vezes ofuscada pelos perrengues do dia a dia, pelas dificuldades que surgem no caminho. De aprender a andar, tropeçando e caindo, até lidar com relacionamentos complicados, com as dores e alegrias do amor, o esforço define nossa existência, molda quem somos e o que nos tornamos. A gente constrói, cria, organiza, planeja, mas a satisfação é passageira, um breve instante de alegria, logo substituída por novas neuras, novas preocupações e ansiedades. O horizonte da satisfação parece sempre se afastar, nos iludindo, uma miragem no deserto dos nossos desejos, uma promessa que nunca se cumpre totalmente. Por que a gente investe tanto de nós mesmos nesse ciclo sem fim? Por que nos dedicamos tanto a essa roda viva? A gente aguenta o tranco, suporta as dificuldades, celebra pequenas vitórias, comemora os pequenos triunfos, mas a sombra de um fim inevitável paira no ar, nos lembrando da nossa mortalidade. Será que existe um propósito para tanta labuta, para tanto esforço e dedicação? Ou estamos simplesmente presos num looping infinito? Uma repetição constante sem um objetivo claro? A pergunta continua a ecoar em nossas mentes, pelo que realmente estamos nos esforçando tanto? Qual é o verdadeiro sentido de toda essa luta? Nossos esforços parecem monumentais, grandiosos, tipo construir uma marginal Tietê inteira sozinhos, uma tarefa hercúlea, Gap 2is, mas a sensação de plenitude é sempre temporária. Um oásis em meio ao caos. Esse ciclo implacável nos leva a questionar, a refletir profundamente sobre o sentido que buscamos dentro dessa estrutura exigente da vida, a razão pela qual continuamos a seguir em frente. Eis que surge Arthur Schopenhauer, um filósofo que encarou de frente as duras realidades da existência humana. Ele via o sofrimento não como uma exceção, mas como a essência da vida, impulsionada por uma vontade cega e insaciável. Essa vontade de viver nos move sem parar, sempre buscando satisfação, mas nunca encontrando uma paz duradoura. Para Schopenhauer, a felicidade é só uma breve pausa entre a dor e o tédio. Influenciado pelo pensamento oriental, ele via o desejo como a raiz do sofrimento e a vida como um pêndulo oscilando entre a ânsia e o vazio. A filosofia de Schopenhauer nos desafia a olhar além do otimismo de comercial de margarina e encarar a profunda insatisfação no cerne da experiência humana. Schopenhauer defendia, com uma veemência sombria, que a vontade é uma força cega, irracional e implacável, nos guiando sem propósito algum, como marionetes em um palco cósmico. Nossas ambições e conquistas, por mais grandiosas que pareçam, são apenas ondas passageiras, num universo indiferente à nossa existência, tipo um grão de areia na imensidão da praia grande, insignificante e efêmero. A felicidade, ele afirmava categoricamente, não é um estado real e duradouro, uma conquista genuína, mas a ausência temporária de dor, um alívio momentâneo, sempre instável, sempre temporária, prestes a ser substituída por um novo sofrimento. A vontade insaciável gera incessantemente novos desejos. Assim que um é satisfeito, surge imediatamente outro, nos prendendo inexoravelmente numa busca sem fim, um ciclo vicioso de anseios. A natureza humana, dizia ele com um pessimismo profundo, é inerentemente egoísta e voltada para a autopreservação, levando inevitavelmente a conflitos, competição e sofrimento generalizado
Quando as vontades individuais se chocam em busca de seus objetivos, tipo uma briga banal por causa de futebol, ou uma guerra sangrenta por território. Apenas em raros e preciosos momentos, através da contemplação da arte sublime ou da prática do ascetismo, podemos escapar brevemente desse ciclo implacável de sofrimento e desejo. Mas são apenas respiros fugazes em meio a uma tempestade existencial. O problema fundamental e inescapável da existência permanece: esforço incessante e sem sentido, e a morte inevitável que aguarda a todos nós. No cerne do pensamento de Schopenhauer está a vontade de viver, uma força cega e implacável que move toda a vida. Cada desejo, da sobrevivência à ambição, é uma expressão dessa vontade insaciável. A satisfação é sempre passageira. Assim que uma vontade é atendida, outra surge no lugar. Corremos atrás da felicidade, mas a vontade garante que permaneçamos inquietos e insatisfeitos, como quem tenta encher um balde furado. Essa força é inerentemente egoísta, levando a conflitos e competição entre as pessoas. Para Schopenhauer, somos marionetes dessa vontade irracional, buscando um contentamento que sempre nos escapa por entre os dedos. A visão sombria de Schopenhauer ecoa na filosofia do absurdo de Albert Camus. Camus via o absurdo como o choque entre nossa busca por sentido e a indiferença do universo, tipo gritar gol e o juiz anular no último minuto. Como Sísifo, empurramos nossas pedras morro acima, cientes da futilidade, mas compelidos a continuar. Camus sugere que mesmo nessa falta de esperança, podemos encontrar rebeldia e uma felicidade peculiar. Em vez da negação, ele defende a revolta. Viver plenamente ciente do absurdo, abraçando a liberdade e a paixão. Tanto Schopenhauer quanto Camus nos forçam a encarar a possibilidade de que nossos esforços podem não valer de nada. Ainda assim, Camus nos convida a encontrar sentido na própria luta. Nietzsche, que já foi influenciado por Schopenhauer, seguiu um caminho diferente. Ele reconhecia o sofrimento, mas conclamava a uma afirmação radical da vida, abraçando até seus aspectos mais sombrios. A vontade de poder de Nietzsche é sobre crescimento, autodomínio e expressão criativa, não apenas sobrevivência. O além do homem, o Übermensch, cria sentido num universo sem Deus, usando o sofrimento como combustível para a grandeza. Para Nietzsche, o desafio não é escapar do esforço, mas transformá-lo em um propósito criado por si mesmo. O sofrimento se torna um crisol para forjar significado, transformando-o tanto esforço para morrer em tanto esforço para viver plenamente. As ideias de Schopenhauer, com sua ênfase no sofrimento inerente à existência, se refletem, talvez de forma inconsciente, em nossas rotinas diárias, na busca incessante por algo mais. O despertador de manhã, um som quase brutal, sinaliza mais um dia de ralação, de obrigações e compromissos que se acumulam. Trabalho, o trânsito caótico na 23 de maio, uma selva de metal e ansiedade, prazos implacáveis, boletos para pagar, uma constante lembrança das nossas limitações financeiras, responsabilidades que pesam sobre nossos ombros. Gap 2is. Até o lazer, ironicamente, vira mais uma tarefa para otimizar, uma busca frenética por relaxamento programado, e os relacionamentos exigem energia e cuidado constantes. Um investimento emocional que nem sempre traz o retorno esperado, que nem planta que precisa ser regada todo dia, sob o risco de murchar e morrer. Criar filhos, uma jornada de amor e sacrifício. Cuidar da saúde, uma batalha constante contra o tempo e os maus hábitos. Administrar a logística da vida, desde o planejamento das refeições até a organização da casa. Tudo exige um esforço constante, uma dedicação incansável. Nossa cultura da correria reforça o ponto. Estamos sempre nos esforçando, nos superando, sempre gastando energia, esgotando nossas reservas. Até o descanso pode parecer mais uma obrigação na agenda, uma performance a ser cumprida para manter a produtividade. A pergunta persiste:
Qual é o retorno desse investimento infinito de esforço? Qual o sentido de tanto trabalho e dedicação? Será que estamos simplesmente presos, condenados, num ciclo de eterna peleja, como Sísifo, fadados a empurrar a pedra montanha acima para vê-la rolar de volta para o vale? Todo esse esforço se desenrola sob a sombra da morte. Construímos, amamos e lutamos, sabendo que o esquecimento nos espera. Schopenhauer via isso como obra da vontade, nos impelindo a persistir, independentemente do nosso destino. Nossos esforços servem à vontade, não ao eu individual que irá desaparecer. Essa constatação pode levar a um pavor existencial. Se tudo se dissolve no nada, qual o valor da nossa luta? A tensão entre nosso impulso e nossa impermanência é o cerne da condição humana. Diante do sofrimento, do absurdo e da mortalidade, como devemos viver? Talvez o sentido não esteja num grande propósito, mas no próprio esforço. Nietzsche nos incita a criar sentido através de nossas lutas, paixões e compromissos. A consciência da morte dá urgência e valor às nossas ações. Nossos esforços se tornam um testemunho do espírito humano. Viver plenamente, apesar de saber do fim. Tipo curtir o carnaval sabendo que a quarta-feira de cinzas chega, mas se entregar de corpo e alma mesmo assim. O desafio é encontrar ou forjar beleza e propósito num mundo passageiro. Como responderemos ao silêncio do universo diante de toda a nossa labuta?